Bem, pessoal, bom dia. A gente está aqui hoje, né, na Casa Embrapa, iniciando, né, a nossa primeira edição do podcast, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é o Novembro Azul, né, e os cuidados que nós, né, homens, temos que ter com essa questão aí do câncer de próstata, tá bom? Então, o Novembro Azul, né, ele é tratado agora, né, tem esse aniversário, digamos assim, aqui no mês de novembro, né, e o nosso intuito aqui é fazer um debate para que a gente possa, uma discussão, até né, algumas curiosidades que temos aqui, tá, para falar sobre o diagnóstico precoce, né, do câncer de próstata, tá bom? Eu sou o Eurípides, tá? Sou diretor aqui na Casa Embrapa, tenho satisfação de estar aqui à frente da diretoria neste último triênio. E hoje os nossos convidados, né, são o Leonardo Gaspar, que é enfermeiro aqui da nossa auditoria médica da Casa Embrapa, e o doutor Ricardo Ferro, né, que é médico, urologista, especialista em cirurgia geral, com capacitação em cirurgia robótica. Então, agradecendo aqui a participação de vocês, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre saúde e bem-estar, tá? Então, né, vou pedir aí a apresentação dos senhores, fiquem à vontade. Primeiramente agradecer, né, doutor Ricardo, nosso diretor, Eurípides. Eu sou Leonardo, sou enfermeiro, né, formado. Aqui na Casa Embrapa eu estou como enfermeiro auditor com especialidade de auditoria. E o convite foi feito porque justamente no meu TCC há 6 anos, né, a gente tratou sobre câncer de próstata. E é um assunto assim, né, que a gente, nesses longos anos, a gente, tanto aqui na Casa Embrapa como nas outras empresas que eu passei, a gente sempre está discutindo, né? Então, assim, eu vejo que é muito importante a questão da prevenção, né? Antes mesmo da gente falar do tratamento. E é isso aí, eu vou deixar com o doutor Ricardo agora para ele se apresentar e a gente iniciar. Inicialmente, agradecer imensamente o convite, a satisfação, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Eurípides, ao diretor Alan e ao Leonardo. E eu sou médico urologista, né, com especialização na área de oncologia, que é a área que trata do câncer, né, e uma dedicação muito grande à cirurgia robótica, que sem dúvida nenhuma foi um grande avanço nesse campo. A metade das cirurgias robóticas do mundo são para câncer de próstata, para o tratamento do câncer de próstata. Daí a grande importância do tema cirurgia robótica na urologia. Bem, excelente. Então a gente vai começar aqui, né, falando sobre o que a gente sempre busca aqui na Casa Embrapa, que são ações de promoção à saúde do homem, que, né, e eu digo por mim mesmo, ainda está cercado aí de grandes tabus, né? A gente ainda tem essa questão latente, eu não posso me negar, eu sou um deles. Tá? Então, a gente buscou aqui alguns questionamentos técnicos e eu vou iniciar aqui, doutor, com um questionamento para o senhor poder ir nos esclarecendo. Tá? Então, apesar das tentativas de parecer invencível, a história já nos mostrou que essa não é uma verdade, né, verdadeira, digamos assim. Os reflexos dessa cultura existem até hoje. Um dos exemplos é o preconceito que envolve o exame de próstata, é o que a gente estava falando aqui agora, né? Muitos homens são diagnosticados quando a doença já está em estados mais avançados, o que leva a uma alta taxa de óbitos. Então, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, com relação a essa questão que é justamente uma problemática para nós homens, e é isso, né? Nos ajude aí. O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem quando a gente exclui os cânceres de pele, né, que em geral são cânceres menos agressivos. Então, os cânceres importantes, para o homem, o câncer de próstata é de extrema relevância, dado numericamente ser bastante relevante. A gente vai ter no Brasil, nesse ano, mais ou menos 60 mil novos casos de câncer de próstata diagnosticados, ou seja, 60 mil homens brasileiros terão diagnóstico de câncer de próstata somente em 2022. E o grande problema do câncer de próstata é que ele não tem qualquer sintoma
na sua fase inicial, onde os tratamentos são muito mais favoráveis. Daí, campanhas como o Novembro Azul, que vem para conscientizar, para alertar o homem sobre a avaliação periódica, ser extremamente relevante. Então, meses como o Novembro Azul trazem os pacientes em maior número para a consulta periódica, que é a única forma de se realizar exame, aliás, diagnóstico precoce. Esse é o objetivo de campanhas como o Outubro Rosa, que lembra as mulheres do câncer de mama, e o Novembro Azul, no caso do câncer de próstata, e até um pouco mais que isso, do cuidado da saúde do homem, né? O homem não tem uma rotina de avaliação periódica como a mulher tem. As mulheres vivem, em média, 7 anos mais que os homens, não por uma dádiva Divina do Senhor, É não. uma coisa fisiológica, né? Não é por uma questão de comportamento, né? Não só comportamento no trânsito, muitas vezes, na prudência, mas também com a própria saúde. As mulheres, elas, ao iniciarem a sua vida sexual, elas passam aí anualmente ao ginecologista. E o homem não faz isso em nenhuma área, ou seja, nem vai ao urologista, nem vai ao clínico, ou seja, o homem acaba indo consultar quando ele tem um problema, ou seja, quando dói a cabeça, quando dói o pé, quando dói a barriga, ele vai consultar. Tá? Mas é aí que está o perigo, ou seja, o câncer de próstata não tem qualquer sintoma. Então o diagnóstico precisa ser feito de forma proativa. É interessante isso, porque a gente, né, eu sou um deles que sou muito daqueles que vão na farmácia, né? Aí tem uma dor aqui, eu vou ali e falo com o farmacêutico, não, então a gente acaba empurrando o que diferencia, né, da mulher mesmo, que se cuida, vai ao médico, faz um diagnóstico. Bem, indo nessa questão, e aí é uma preocupação, né? Eu não tenho sintomas, como é que eu vou fazer? Então, assim, doutor, se eu tenho uma suspeita, né, existe uma série aí de fatores, o senhor vai dizer para a gente que, né, podem nos indicar a fazer esse exame ou ficar com essa preocupação. Então, quais são os exames necessários, né, para um diagnóstico de câncer de próstata? O câncer de próstata tem alguns fatores de risco. Para essa população de fator de risco, os exames periódicos devem ser iniciados aos 40, 45 anos de idade. Quais são esses fatores de risco? Obesidade, ter pele negra é um fator de risco importante, e ter antecedentes familiares, parentes especialmente de primeiro grau, ou seja, pai e irmãos, ou irmãs ou mãe que tiveram câncer de próstata, logicamente no caso do homem, ou de mama no caso das mulheres, mãe e irmã. Essa população tem um risco maior, 2 a 3 vezes maior de desenvolver câncer de próstata. O restante da população que não tenha esses fatores de risco deve iniciar a sua avaliação a partir dos 45, 50 anos de idade. Os exames consistem em o exame de sangue, que a gente chama de PSA, que é uma tradução para o português de antígeno prostático específico, ou seja, é uma proteína que somente a próstata sabe produzir. Então esse é um exame importante, mas não pode ser a base do diagnóstico, ou seja, muitos homens vão ao médico, solicitam exames de sangue rotineiros, hemograma, glicose, colesterol, e incluem PSA. E acaba que eles mesmos interpretam o resultado. Dizem, não, esse resultado está normal, não precisa ir no urologista, não precisa nem voltar no médico. Né? Isso é um grande risco, tá? Porque não existe um PSA, até tanto é normal e a partir disso é anormal. Não, isso é muito individual, porque o PSA ele guarda estreita correlação com o tamanho da próstata. Quanto maior a próstata, maior o PSA. Então essa avaliação tem que ser individualizada. Daí a ecografia da próstata tem um papel nesses exames. Para a gente não só avaliar o tamanho e comparar com o PSA, mas também para avaliar o principal problema de próstata, na verdade, é o aumento benigno da próstata. Daí há uma confusão que os homens acabam se utilizando dela para não ir ao médico. Ou seja, se eu não sinto nada, eu não tenho nada, não tenho câncer de próstata, não preciso ir. E isso é um grande engano. A partir dos 35, 40 anos de idade, todo homem vai crescer a próstata e esse crescimento benigno que acontece na parte interna da próstata, esse sim é responsável pelos sintomas urinários. Jato fraco, sensação de que não esvaziou completamente a bexiga, acordar
mais de 2, 3 vezes à noite para urinar, esses sintomas não têm nada a ver com o câncer de próstata. O câncer de próstata acontece na periferia, na parte externa da próstata, e o crescimento benigno na parte interna, que é onde passa a uretra. Então, o paciente que tem um câncer de próstata que se desenvolveu da periferia até o centro para causar sintomas urinários, esse paciente fatalmente terá uma doença muito mais agressiva, muito mais avançada. E aí, ao invés de a gente curar 90% dos casos quando o diagnóstico é feito precocemente, a gente vai curar 10% dos casos. Então, somente avaliação periódica com exames laboratorial, ecografia e toque retal, que a gente vai suspeitar de câncer de próstata. E nesses casos em que há uma suspeita diagnóstica, a biópsia que realmente traz a constatação de que o câncer de próstata existe. Doutor, já puxando esse gancho aí, que você já falou pra gente, né, sobre sintomas, né, suspeitos, fatores de risco, e a gente sabe, né, é sabido que o grande número de óbitos de CA de próstata no Brasil, ele está classificado entre o segundo maior entre os homens, né? A gente pode estar relacionando essa questão desses números de óbitos, né, dessa falta de busca do tratamento com a questão cultural do brasileiro em si, não só do brasileiro, mas dos homens do mundo, também a questão do machismo em relação à procura dessa prevenção inicial para o diagnóstico de câncer de próstata? O toque retal ele é revestido de tabu, né? Ou seja, o homem latino, eu diria até mais do que nas outras populações do mundo, o homem latino ele tem um grande preconceito na realização do toque retal, um machismo mesmo, né? O toque retal é um exame extremamente rápido e indolor, né? A gente leva 4, 5 segundos para fazer um toque retal. Quando a gente faz uma comparação do toque retal com o exame preventivo que a mulher faz, é covardia, né? O exame preventivo é um exame muito mais desconfortável, muito mais demorado, crucial, precisa ser feito, e essa é uma diferença das mulheres para os homens. As mulheres, elas encaram isso com absoluta naturalidade, de fazer um exame preventivo do câncer do colo do útero, que é o Papa Nicolau. O toque retal ele é um exame que é extremamente importante e muitos homens deixam de ir ao médico por receio de ter que fazer toque retal, sendo que a gente deve levar em conta que isso é um orifício natural nosso, ou seja, fazer um toque retal, fazer um exame de garganta, fazer um exame de ouvido deve ser tratado com a mesma naturalidade, ou seja, se for necessário a realização do toque retal, e normalmente ele a gente precisa abrir mão desse preconceito em homenagem a fazer diagnóstico precoce, né? A gente fala muito de prevenção, na verdade, como é que a gente previne câncer? Cuidando bem da saúde, né? Então, para prevenir câncer de próstata, a gente precisa fazer atividade física, não engordar, não fumar nunca, não beber em excesso, dormir bem, né? São medidas que tratam bem o corpo. Ao fazer isso, a gente previne qualquer câncer, inclusive câncer de próstata. As campanhas como Novembro Azul fazem com que a gente faça diagnóstico precoce, ou seja, ao fazer diagnóstico precoce, sem dúvida nenhuma, o tratamento vai ser muito menos agressivo. Isso vai trazer para a gente menos consequências como a impotência sexual e a incontinência urinária, ou seja, a perda involuntária de urina, que é o grande temor dos homens, né? Só que a gente não pode fugir dessa situação não indo consultar, né? Ou seja, se eu não sinto nada, eu não tenho nada, é uma situação absolutamente um terreno perigoso, né? Que a gente precisa evitar. Então, aí só para o senhor finalizar essa parte, eu queria que o senhor repetisse o que a gente estava conversando informalmente aqui, a questão da diferença de um tratamento precoce, né? Quando você consegue, né, fazer um diagnóstico precoce e a taxa de cura para um tratamento, né, já com a doença com estadiamento mais prolongado. Eu queria que o senhor só falasse para a gente, né, poder passar para as pessoas, principalmente para os homens, né? O diagnóstico precoce vai trazer para a gente uma cura de mais de 90% dos casos. Ou seja, mais de 90% dos casos diagnosticados no início terão a sua doença curada com apenas um tratamento. Porque muitas vezes as pessoas vão
confundindo que todo câncer tem que fazer quimioterapia. Não é verdade. A quimioterapia no câncer de próstata é uma situação excepcional, em doença extremamente agressiva e muitas vezes fora de controle, ou seja, fora da próstata. Então, a base do tratamento do câncer de próstata é cirurgia e radioterapia. Então, um ou outro tratamento vai curar 90% dos casos em que a doença seja inicial. E a proporção é inversa quando o diagnóstico não é feito precocemente, ou seja, somente 10% dos pacientes ficarão curados de câncer de próstata se a doença não for feita, o diagnóstico não for feito de forma precoce. Perfeito, doutor. Então, aqui, assim, para finalizar a parte de prevenção e tratamento, né, que a gente propôs aqui no podcast, agora vem a parte que é da sua especialidade, né, que é a questão robótica. Eu queria saber, né, eu não, né, todo mundo que está escutando aqui no nosso podcast, quais são as vantagens de um tratamento, né? Vamos supor que esse paciente ele já precisa de uma intervenção cirúrgica, né? Então eu queria que o senhor explicasse para a gente as duas técnicas que existem, né? Que é a técnica convencional e a técnica inovadora, né? Não inovadora tanto assim, mas que já tem, né? O senhor falou que já mais de 6 anos, né? Que 6 a 8 anos que já está incorporada a técnica robótica. Quais são as vantagens de um para outro nesse tipo de intervenção cirúrgica? A próstata, ela tem a finalidade de produzir alimento para os espermatozoides sobreviverem fora do corpo, ou seja, na vagina, por até 72 horas. Essa é a finalidade da próstata. Produzir alimento para os espermatozoides. Então, ela não participa da produção de hormônios. Esse é um grande equívoco que os homens acabam tendo. Então, há no imaginário a seguinte situação: se eu tiro a próstata, eu vou ficar impotente. Isso não é verdadeiro. Então, a próstata não produz testosterona. Quem produz testosterona, em 95% da proporção, é o testículo e não a próstata. Então, o problema do tratamento da próstata é acometimento dos nervos externos à próstata. Daí a importância do diagnóstico precoce. Ou seja, se você faz um diagnóstico precoce, você consegue fazer uma cirurgia menos agressiva. E aí o papel da cirurgia robótica. Então, a próstata ela nasceu num lugar complexo, ou seja, ela está na pelve, ou seja, é osso em volta dela, é o órgão mais profundo da barriga, ou seja, ela é de difícil acesso, e ela está logo abaixo da bexiga, sendo atravessada pela uretra, ou seja, esse é um ponto de difícil acesso. Então, a cirurgia robótica faz para a gente uma ampliação de imagem, então a gente tem 15 vezes de ampliação da imagem real, isso com pressão positiva dentro da barriga gerada por um gás, que é utilizado para criar um espaço. E o robô ele elimina tremores e ele dá visão em 3 dimensões. Com isso, a gente consegue preservar essa área que ficam os nervos. Daí a possibilidade maior de a gente preservar as funções. Esses nervos que não são visíveis, eles são responsáveis tanto pela potência sexual, ou seja, pela função erétil, né, do pênis, como pelo controle urinário, que é a incontinência urinária. Então, doença precoce faz com que a gente realize uma cirurgia menos agressiva, poupando os nervos e trazendo uma consequência de preservação das funções no pós-operatório, que é um grande temor dos homens. Mas não adianta a gente fingir que não tem um problema. A gente precisa fazer o contrário, a gente precisa buscar o diagnóstico precoce para se beneficiar de um tratamento menos agressivo. Bem, pessoal, eu fico muito satisfeito com esse debate que a gente teve aqui hoje. Foram colocados alguns pontos importantes, inclusive para a gente, para todos aqueles que vão, né, nos escutar ou nos assistir aqui. Fico feliz também de estar participando aqui desse primeiro podcast com um assunto que é de nosso interesse, né, e muito importante. Então, queria agradecer a presença, né, do doutor aqui com a gente, do Leonardo, tá? Dizer que a Casa Embrapa vem, né, a cada dia agora buscando, de fato, fazer campanhas para que a gente possa prevenir, né, a doença e, com isso, dar uma maior saúde para os nossos beneficiários. E, bem, poderíamos ficar aqui conversando a manhã toda, né?
assunto Verdade. bem bacana, um assunto que traz várias curiosidades. Eu espero que todos tenham aqui aprendido como eu, né, algumas lições a respeito disso. Vamos deixar aí essa questão do machismo de lado, essa questão, né, que, como o doutor falou, o nosso órgão, né, que às vezes as pessoas têm muito receio, é um órgão normal como todos os outros, e a gente precisa de fato cuidar da nossa saúde. Nós homens temos que ter essa consciência, e eu espero que essa contribuição de hoje faça com que reflitamos sobre isso. Então é um agradecimento a todos, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo a Casa Embrapa pela iniciativa, são iniciativas como essas que fazem os homens se conscientizarem da importância do tema, né, devido à sua frequência, e a gente precisa imitar as mulheres, tá? Sim, sim. Fazer uma busca ativa pela saúde e não ficar de braços cruzados. É isso, então pessoal, fica essa dica nossa aí, né? Faça os seus exames, vá às suas consultas, cuide de você e da sua saúde, porque a Casa Embrapa está aqui para ajudar todo mundo. O diagnóstico precoce traz, além de tudo, no final dessa jornada, economia, inclusive, de custos. Sim. Tá? Quanto mais precoce é o tratamento, melhor para o paciente e melhor para o sistema de saúde. Maravilha. É isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.